Olá, pessoal. Pessoal, essa aqui é a correção dos exercícios anexos que eu deixei para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, temos aqui uma situação abaixo e vocês tinham que indicar quais eram os elementos da comunicação. Então, a situação é a seguinte. O pai manda uma mensagem de texto pelo WhatsApp para o filho pedindo o contato do dentista. Bom, o emissor é o pai, já que ele está tentando fazer o contato, né, com o filho, ele que está transmitindo uma mensagem. Receptor, então, automaticamente é o filho, que está recebendo a mensagem do pai. A mensagem qual o contato do dentista? A mensagem é aquilo que o pai está transmitindo para o emissor, para o receptor, que é o filho, tá? Se vocês colocarem com outras palavras, não tem problema, ok? Canal ou meio, tanto faz se você colocar smartphone, celular ou WhatsApp. Esse foi o canal utilizado para a comunicação. O código, a língua portuguesa escrita. Muito importante colocar que é escrita, tá? Por exemplo, se é uma avaliação, eu não aceito só a língua portuguesa, porque a gente já viu, há muita distinção entre a língua portuguesa falada e a língua portuguesa escrita. E o referente ao contexto é o que está acontecendo na realidade, tanto que nós já vimos a linguagem referencial. Então, a realidade naquele momento é uma troca de mensagens ou, se vocês acharem melhor, uma solicitação de ajuda ou algo semelhante a isso, tá bom? O segundo, nós temos essa imagem aqui para analisar e ver os elementos da comunicação. O emissor aqui é o juiz ou árbitro, tanto faz, e o receptor, no caso, são vários, são os jogadores, porque quando o juiz apita, ele não está falando apenas com aquele jogador, ele está avisando, passando uma mensagem para todos que estão participando e também para quem está assistindo o jogo. A mensagem é que está ocorrendo uma falta ou penalidade, né? Nós não sabemos aqui, vimos que o juiz parou o jogo, mas qual é, né, como que ele vai avaliar essa gravidade, se vai ter um pênalti ou simplesmente uma falta, mas pelo desenho, né, o jeito ali, eu acho que vai ter expulsão, hein? Mas a gente não tem ainda como ter certeza disso. O que nós vemos é um jogador aparentemente agredindo o outro e o juiz, então, apitando. Gente, o canal ou meio utilizado aqui é o apito, o objeto. Para poder propagar esse som alto, para que todos possam escutar, o juiz utiliza um apito. Então, esse é o canal, o meio de transmissão. E o código utilizado é o som do apito. Então, o som que sai estridente ali, alto, é o código utilizado. Em geral, né, acho que todas as vezes, quando o juiz apita, para-se o jogo para ver o motivo pelo qual ele está apitando. O referente ao contexto é o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é uma partida de futebol. Mas se alguém colocou também parada na partida de futebol, porque é o exato momento em que o juiz está apitando, também está valendo. A terceira situação, nós temos aqui, né, uma paquera. Então, vamos lá. O emissor é o rapaz, porque, ó, nós temos algumas setinhas, se vocês observarem, né, que sai de uma ponta para outra. Então, sai aqui de onde está a mãozinha dele, a setinha azul passa pelo balão com bilhete, que está ampliado, e a setinha chega na moça, tá? Então, receptor, a moça, pois ela está recebendo a mensagem. A mensagem é o que está realmente escrito. Eu gosto muito de você. Se você colocar uma declaração de amor ou algo do tipo, também será válido. O canal ou meio, papel ou bilhete, as duas formas estariam corretas, porque isso aqui foi escrito. A língua portuguesa é escrita, né? Ele transmite essa mensagem escrevendo. E o referente ao contexto, uma situação de paquera, uma situação de amor, tá? Bom, aí vocês tinham esses quadrinhos que vocês tinham que analisar com calma e responder umas perguntas. Então, vamos analisar. Nós temos no primeiro quadrinho, né, um homem chegando. Deixa eu tentar aqui fazer um desenho. Costuma ser muito bom meus desenhos à mão, utilizando aqui o mouse. Então, o rapaz está chegando aqui no trem e a gente não consegue ver com perfeição
mas aqui eu tenho uma arquitetura de uma cidade, tá? O rapaz, ele está bem aqui. Deixa eu colocar amarelo, ver se fica melhor. Acho que não vai mudar muito, não. Ele está aqui, tá? E ele está chegando no trem numa cidade. Ao chegar, fica muito evidente, né, que ele recebe esta mensagem aqui. Vamos lá, vamos colocar outra cor, que essa ficou muito fraquinha. Essa mensagem aqui. Então, o senhorzinho fala com ele, recebe essa mensagem, ele sorri, e o senhor também está sorrindo. E aí depois ele percebe que todas as pessoas que ele vai conversando repetem a mesma mensagem. Certo? Vamos lá. Bom, a mensagem continua se repetindo, e no final ela está também se repetindo, mas o contexto parece ser um pouco diferente. Vamos analisar. Aqui eu não vou deixar as respostas, porque depende das palavras de vocês e nem toda resposta vai ser exatamente aquela. Vamos lá, os quadrinhos mostram o homem chegando a uma cidade, observa como ele está vestido e o que ele carrega. Responda em seu caderno. Ele mora nessa cidade? Quem ele provavelmente é? Justifique sua resposta. Bom, ele não mora na cidade. Nós podemos perceber isso pelas roupas que ele utiliza, que são diferentes de outras pessoas. Ele está carregando uma mala, ele está carregando uma máquina fotográfica. Então, provavelmente ele seja um turista, né? Às vezes, alguns alunos respondem jornalista, mas eu creio que se ele fosse jornalista, ele estaria um pouco mais bem preparado para as situações que ele está passando naquele local, tá bom? Então, o que distingue é principalmente as roupas que ele utiliza e os objetos que carregam, que acabam caracterizando ele enquanto turista. Em que região do mundo provavelmente se localiza essa cidade? Bom, a gente não dá para ter certeza, porque nós temos algumas evidências, mas qual é a região? Pode ser uma região do Oriente Médio, pode ser um país da Índia, pode ser um país árabe. Nós não temos essa certeza, mas as evidências, para nós termos essas evidências, são a arquitetura do local. Então, observem que tem aquela arquitetura diferente, aquelas casas, né, igrejas com aquele aspecto pontiagudo, os objetos que ele encontra pelo caminho, as roupas das pessoas que são completamente diferentes e principalmente idioma. Então aqui a gente nem consegue saber que idioma está sendo falado, mas como ele não responde falando, dá a entender que é um idioma completamente diferente do que ele conhece. Bom, no segundo quadrinho, eu destaquei aqui o segundo quadrinho, um velhinho faz um gesto ao homem e ao mesmo tempo lhe diz alguma coisa. Observe os 4 quadrinhos seguintes e responda como o homem entendeu as palavras do velhinho e que atitudes em relação às outras pessoas demonstra isso. Bom, o homem entendeu isso como um cumprimento, um termo de recepção, um bem-vindo à nossa cidade, algo desse tipo. E nós sabemos isso porque nos quadrinhos seguintes, aí eu destaquei um só, que está o homem aqui com a criança, o homem ele tira o chapéu num gesto de respeito e de retribuição a esse cumprimento. Como ele não sabe falar a língua, então o que ele tinha de mais próximo é esse movimento de tirar o chapéu. Tá? Isso vai seguindo nos quadrinhos seguintes. Agora D. Observe os sinais utilizados em todos os balões, né? E aí os sinais que nós temos são esses aqui mesmo. Essa fala que se repete várias vezes. O que, na sua opinião, significam? Justifique sua resposta baseando-se na expressão do rosto e do corpo do recepcionista do hotel. Então, vamos dar uma lida nessa imagem? Olha, o recepcionista do hotel é esse senhor que está aqui abaixado. Né? Vou pegar aqui um tom azul para ficar diferente. Não, aqui mesmo. Então, vamos lá. Bom, esse moço aqui, ele tá com uma expressão de desespero. Ele está segurando aqui o dedo, que está roxo e inchado. Aqui, na cena, no contexto, eu também tenho um prego e eu tenho um buraco na parede, um prego torto. Ao chão eu tenho um quadro e uma marreta.
o que nos dá a entender que esse recepcionista do hotel estava fixando um quadro na parede quando ele deu uma martelada, uma marretada no dedo, errou o prego e acertou o dedo. E aí eu questiono vocês. Se a gente dá uma martelada no dedo, a nossa reação é de falar bem-vindo? Não, né? A reação é de falar um palavrão, algo ofensivo e daí por diante. Notem que o recepcionista não percebe a chegada do turista. Nesse momento, então, ele está num momento espontâneo e aí provavelmente teve um xingamento ou uma palavra muito feia, porque dói muito uma martelada no dedo. Bom, aí a gente fica e faz assim, ué, né? Tem uma parte aqui que vira história. Então, não era um cumprimento que estava ocorrendo até então? Não, não era. Provavelmente as pessoas estavam ofendendo esse turista. Isso dá bastante discussão em sala de aula. Que é assim, por que alguém faria isso? Por que alguém ofenderia um outro gratuitamente? Na verdade, a língua acaba sendo um instrumento de poder. E se eu tenho um grupo grande que detém uma língua, às vezes nem um grupo grande, mas que naquele momento se sente mais poderoso que o outro, muitas vezes essa pessoa utiliza a língua como uma forma de humilhar, de mostrar, fazer humor e tudo mais. Talvez vocês lembrem de alguns fatos recentes, alguns nem tanto já, né? Já estamos chegando em outra Copa. Mas na Copa do Mundo da Rússia houve uma polêmica muito grande, porque um grupo de brasileiros estavam lá e ensinaram uma russa a falar algumas palavras ofensivas, uns palavrões. E a moça falava, claro, não sabendo disso. Ela não tinha noção de que ela estava falando algo pejorativo, né? E aí, o pior, porque isso poderia realmente ser taxado como uma brincadeira, mas eles expuseram isso em redes sociais e isso viralizou. Vários deles perderam seus empregos no Brasil e tudo mais, né? Porque enganaram. Um pouquinho mais recente também, um influencer digital, ele fez algo parecido, se eu não me engano, no Irã ou no Egito, desculpem agora, eu não me lembro o fato ao certo. Mas numa loja de roupas, ele começou a debochar e também induzir palavras ou ideias de baixo calão para a recepcionista, para a atendente, na verdade, a vendedora, e era uma pessoa que estava aprendendo a falar português, né? Então ela estava tentando, mas ela não entendeu, ela estava sendo muito gentil. Em geral, as pessoas gostam dos brasileiros no mundo, então nós temos fama de ser um povo alegre, mas às vezes alegre demais e também temos essa má fama de passar a perna, furar fila, né, de ser meio negligente. Então, porém, tenho a parte positiva, que as pessoas são alegres e atendem bem, porque somos assim reconhecidos, ficam felizes com a nossa presença. E esse cara, ele foi preso, esse blogueiro foi preso. E só que as leis são mais severas nesses países, né? Então ele teve que se desculpar, foi bem, bem pesado, tá bom? Então realmente as pessoas estavam ofendendo esse cara do começo ao fim, com um sorriso na cara, de uma forma bem cínica. Essa tirinha ela é um pouco antiga, né? É do Quino, que o mesmo autor da Mafalda, que persegue vocês nas provas de português pelo mundo afora. Mas com toda certeza pegou numa época de rivalidade entre os países ocidentais e esses mais orientais. Né? Ainda para se ter uma ideia, quando houve a explosão das Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, em Israel, eu tenho uma imagem muito marcante que eles comemoraram. Então tinha um grupo de pessoas comemorando a destruição das Torres Gêmeas. E me chamou muita atenção porque, como nós temos a seleção brasileira, tinha um menino que estava com a camiseta da seleção do Brasil, mas eles comemoravam como se fosse uma festa. E é bem, bem curioso, né? Como se vai, porque assim, essas rivalidades são muitas vezes não, né? Quase sempre por motivos políticos. E a população às vezes assimila isso como se fosse realmente uma guerra. Só que quem morreu na ocasião do World Trade Center eram pessoas civis que estavam simplesmente trabalhando. Então não foi nenhum político, ninguém que promove a guerra, né? Então é bem, bem curiosa essas reações. Bom, a questão é,
Sabendo que utilizamos códigos para nos comunicar, observe o rosto do homem em todos os quadrinhos e responda: o que sua expressão facial nos revela no último quadrinho? Então, esse é o último quadrinho, né, que nós temos. E aqui nós temos a expressão facial desse moço. Então, eu imagino que vocês colocaram algo como desapontamento, uma surpresa negativa, decepção, né? Hashtag chateado, porque ele se dá conta que até aquele momento ele não está, que ele pensava estar bem recebido, ele não estava sendo bem recebido. Ele não era uma pessoa querida naquele local, tá bom? Muito bem, vamos para as questões seguintes. Bom, aqui era uma revisão dos elementos da comunicação. Eu não vou reler de novo porque vocês têm esse material nos slides de comunicação que eu passei em PDF para todo mundo, tá? Mas aqui tem os conceitos novamente, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem olhar. Engraçado, não entrou na ordem. Olhar e reler, tá? Mas esse material está idêntico lá. Aqui entrou também um errado. Bom, esse é aquele dos filmes que vocês tinham que decodificar. Já entrou o número 28, As Aventuras de Pi. Tentei colocar 1 a 1, tá bom? Então, filme 1, B-Movie. 2, Up, Altas Aventuras. 3, MIB, Homens de Preto. 4, Kung Fu Panda. 5, Formiguinha Z ou Formiguinhas. 6, Baby, Porquinho. 7, Esqueceram de Mim. 8, Pânico. 9, Titanic. 10, Psicose. Alguns alunos confundem, né, o pânico com o psicose, mas o psicose ele tem o detalhe da banheira, né? Então é bem interessante. 11, American Pie. 12, O Diabo Veste Prada. 13, Mulan. 14, Ratatouille. 15, Stuart Little. 16, ET, o Extraterrestre. 17, Dumbo. 18, Quem Quer Ser um Milionário. 19, Água para Elefante. 20, O Senhor dos Anéis. 21, Sex in the City. 22, Três Solteirões e um Bebê. 23, Náufrago. 24, Free Willy. 25, Advogado do Diabo. 26, Cidade dos Anjos. 27, Se Beber, Não Case. 28, já está aí, Aventuras de Pi. 29, O Justiceiro. 30, Planeta dos Macacos. 31, O Estranho Caso de Benjamin Button. E 32, O Fantasma da Ópera. No slide aqui sequente, tá a numeração conforme vocês tinham que fazer, tá? Então, depois vocês conferem com calma, mas acho que não teve muito erro. E se vocês fizeram coletivamente, um colega vai ajudando o outro, mesmo que não tenham assistido aos filmes. Percebam que a importância desse exercício, que é bem lúdico, mostrar como é possível a gente codificar tudo. Então, as pessoas, com base nos emojis existentes em seus aparelhos de celulares, criam vários códigos, e eu tenho vários aqui. Eu tenho um de ditados populares, eu tenho esse de filmes, e vez ou outra aparecem algumas imagens para você saber as cidades de São Paulo e tudo mais. Ou seja, a todo momento o ser humano inventa código para poder se comunicar com outros seres humanos. Bom, aí eu tenho a questão 7 do desabafo, né? E essa é bem de funções de linguagem, é uma questão de vestibular. Eu tenho um texto que começa com: desculpem-me. Só por aqui, e sendo função de linguagem, a gente tem que lembrar as funções que nós temos e perceber que esta aqui está falando do eu, né? Então, o foco é no emissor. E toda vez que eu tenho um emissor, eu vou ter, então, a função emotiva. Mas vamos lá. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Coisa antiga, né? Recados chatos. Contas para pagar que venceram hoje. Estou nervoso. Estou zangado. E aí a questão. Nos textos em geral é como uma manifestação simultânea de várias funções de linguagem, com predomínio, entretanto, de umas sobre as outras.
No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, então vamos lá. A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não. Quando tem o foco o próprio código, é a função metalinguística, aquela que o código explica o próprio código. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Sim, essa é a alternativa correta, porque ele está falando dos sentimentos dele, a visão dele diante dos fatos dessa segunda-feira tenebrosa que ele descreve. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, quando o interlocutor, no caso receptor, ele é o foco, é a linguagem conativa ou apelativa. É aquela que eu quero mudar o comportamento do outro, eu dou ordens para o outro, eu tento persuadir o outro a agir de uma forma diferente. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Também não, senão seria algo real, sem colocar os sentimentos dele. Né? Ele poderia colocar numa manhã de segunda-feira, o escritor fulano de tal não conseguiu redigir a sua crônica devido ao seu estado emocional. Ponto. Aí ia ser função referencial, foco no referente. E por fim, a E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Também não. Neste caso, seria a função fática, que é aquela que fica, alô, oi, presta atenção. Né? Que, como eu disse, nós professores usamos muito para poder chamar a atenção de vocês, ok? Então, função predominante, A, B. Em destaque aí. E aí, na parte de fala e escrita, nós temos um texto antigo do Jô Soares, que ele vai falar que o português falado é como se escreve. Eu vou tentar ler esse texto, é muito difícil ler como está escrito. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Então, vamos lá. Primeiro, eu pedi, então, que vocês selecionassem as palavras que não pronuncia o R final, tá? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu ver se entra. O ri, que ao invés de rir, o rir, R-I-R, a gente já fala ri, né? Dá vontade de rir quando, o certo seria rir, aliás, na escrita rir, I-R-R-I-R, e na fala ri, que acaba sendo esse som. Depois, esse presta atenção, que aí juntou tudo, né? Presta atenção, porque seria, não bate, é só prestar espaço, nova palavra, atenção, tá? Então, presta atenção é uma junção e uma eliminação do R final. E aí eu tenho aqui, quem souber falar, que deveria ser quem souber, com R final, falar, sabe escrever, né? E o escrever também, porque também faltaria um R final na escrita, né? Escrever. Muito bem, essa palavra escrever vai se repetir adiante. Aqui, então, quando a gente acrescenta o I em palavras terminadas pelo som de S, pode ser S ou Z. Então, vamos lá. Primeiro, português, né? Que a gente não fala português, como eu expliquei em aula. Segundo, inglês, também a gente não fala inglês, né? Acrescentamos um I. E a palavra português se repete mais algumas vezes nesse texto, tá? Então, muito bem. No próximo, quando a gente pronuncia a letra E de sílabas átonas com som de I. E eu comentei do meu próprio nome em aula, que ninguém fala Jeane, o pessoal fala Jeane, né, com som de I, embora se escreva com E final. Eu não destaquei todas porque não ia dar tempo, tá, gente? Mas vamos lá. Eu tenho o de no lugar de de, porqui no lugar de porquê, que no lugar de que, gente no lugar de gente,
escreve exatamente se, que, vontade de, gente, descobre, que se escreve em português, que de novo se escreve diferente, o que novamente e sabe. Vejam que essa construção, então, ela é muito comum e diferencia muito o jeito como escrevemos do jeito com o qual falamos. Também a letra O, né, que é substituída pelo U. É a mesma situação do E e do I, só que aqui é o O e do U. Então, ao invés de falar português, falo português, né? Porque, bem forçado esse porquê, mas tudo bem. Quando, ao invés de quando, por exemplo, né? E aqui ficou por exemplo. Parecido, ao invés de parecido. Por fim, a questão da letra L, que nós brasileiros pronunciamos com som de U. Então, nós não falamos fácil, também não falamos hotel, né? Então, algumas regiões no Brasil as pessoas utilizam, mas é forçado e desnecessário. E aí temos apenas uma palavra que é o fácil, e a pronúncia correta é fácil mesmo, com som de U. Pessoal, a gente encerra por aqui essa correção. Tem nos exercícios também uma parte sobre parágrafo, ok? Mas eu creio que dá para vocês resolverem e eu vou fazer, acho que a correção quando eu retornar, tá? Abraço a todos!